Olá pessoal, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Emagrecimento e Bem-Estar da BHFM. Eu sou a Débora Rodrigues, nutricionista e professora do UniBH. Saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Primeiramente, eu gostaria de desejar um feliz ano novo para você que está me ouvindo agora, em janeiro de 2026. A gente sabe que todo início de ano renova na gente aquela esperança de ter um estilo de vida melhor, de estabelecer novas metas, de mudar as coisas que não foram tão legais nos anos anteriores, né? Então, provavelmente você já estabeleceu as suas metas ou está quase nesse processo aí de estabelecer. E aí eu queria te ajudar a pensar nesse ano como um ano transformador, que de fato possa te ajudar a alcançar os seus objetivos. A gente sabe que muitas vezes a gente coloca as metas no papel, mas elas não saem dali, porque a gente sempre é atropelado por uma série de questões, pela nossa rotina, né, pelos nossos compromissos, né, de trabalho, de estudos, e muitas vezes a gente acaba deixando de lado aquele desejo de ter um estilo de vida melhor, porque a gente não consegue muitas vezes encaixar esses novos hábitos na nossa rotina. Mas existem estratégias para isso. E o mais importante é você querer. Então, se nesse início de ano você percebeu que é algo que você realmente quer mudar na sua vida, que está te incomodando, que faz sentido para você, de repente ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico, ter saúde mental, que foram uma das questões mais buscadas no ano passado. Então as pessoas de fato buscam um estilo de vida que seja saudável, mas muitas vezes elas não conseguem alcançar as metas que elas colocam nesse início de ano, que é um período tão interessante para isso. Então, meu objetivo aqui hoje é tentar te ajudar nesse processo, para a gente tentar alinhar algumas expectativas que você talvez já tenha estabelecido aí para você nesse novo ano, e a gente entender como a gente traça essas metas para que de fato a gente tenha os nossos objetivos alcançados. O que diferencia muitas vezes o sucesso de uma pessoa no segmento de uma dieta ou no segmento de um plano de exercícios físicos, enfim, de qualquer novo hábito que a gente coloca na nossa vida, é como a gente consegue colocar de fato esse hábito na nossa vida. Porque às vezes a gente tenta encaixar por exemplo, essa nova dieta na nossa vida, mas a gente não se adapta. Eu não consigo, não sigo uma rotina para que eu tenha esses alimentos sempre ali disponíveis. Eu vou ao supermercado, eu não tenho uma lista pré-estabelecida para comprar aqueles ingredientes dessa nova dieta que eu comecei. E aí eu começo a criar um tanto de etapas que atrapalham esse processo. Então é importante a gente reconhecer e entender as nossas limitações, o que a gente precisa de fato adequar para que essa meta saia do papel. Porque se você traçou ela agora em janeiro, ela é uma meta importante e ela não deve ser abandonada ao longo do tempo por conta da sua vida corrida, do seu estilo de vida, enfim. Então a gente tem que achar uma forma de encaixar de fato essa meta na sua rotina. Então eu vou falar aqui para vocês, na verdade, sobre um assunto que eu já trouxe aqui em outros momentos, mas de uma forma diferente, né? Para a gente repensar por que até hoje você não conseguiu tirar essa mudança do papel. E aí, para isso, a gente vai usar o método SMART, que provavelmente você já ouviu falar, ou então já até aplica na sua prática, ou já me ouviu aqui em outro momento falar sobre isso. O que é esse método? Vamos pensar nas letras do SMART, né? O S como específico aí do inglês, o M mensurável, o A alcançável, o R relevante e o T tempo determinado. O que isso significa? Que ao traçar uma meta, eu tenho que ser bem objetivo, eu tenho que estabelecer o tempo, o que exatamente eu vou fazer.
Eu não posso simplesmente colocar assim, ter uma alimentação saudável. Tá, mas esse é o grande objetivo, né? Ter uma alimentação saudável. Mas como você vai chegar nesse seu objetivo se você não sabe quantas frutas você tem que comer por dia, por quanto tempo você tem que seguir tal hábito aí que você está propondo, como que vai funcionar dentro da sua rotina, quanto tempo você tem diariamente para se dedicar a elaborar as suas refeições, para fazer os exercícios físicos. Então você tem que avaliar a sua rotina e pensar dentro dela o que eu consigo fazer e saber também o que é importante para você chegar no seu objetivo final, por exemplo, que é ter alimentação saudável. Então, se esse for o caso, o que é importante para a gente ter uma alimentação saudável? Por exemplo, comer frutas e verduras. Todo mundo sabe que isso é importante, mas muitas pessoas não fazem. Então, agora é o momento da gente estabelecer. Ok, eu sei que eu preciso comer frutas. Quantas frutas eu vou comer por dia? Eu já falei aqui em vários outros episódios que a recomendação de ingestão de frutas é algo em torno de 3 a 5 porções por dia. Então, se 5 porções talvez não faça parte da sua realidade, 3 talvez você consiga encaixar. Então, você já vai estabelecer esse número. Comer 3 frutas por dia. Aí você pode pensar, durante tanto tempo. Como é uma questão de hábito de vida, comer 3 frutas por dia, a gente pode pensar para a vida toda, né? Agora, se você fala assim, não, para mim é muito difícil comer 3 frutas por dia, eu vou fazer este, entre aspas, sacrifício, só de segunda a sexta, porque final de semana eu quero, não consigo, eu quero ter uma alimentação livre. Nesse primeiro momento, para a gente não desistir, você pensa dessa forma, então eu vou comer 3 frutas por dia, de segunda a sexta, e aos finais de semana eu vou ter minha alimentação livre. Com o tempo, você vai perceber que você mesmo vai sentir falta desses hábitos que você adquiriu ao longo da semana. E que os finais de semana, eles fazem parte da nossa vida, né? E aí, se a gente chuta o balde o final de semana inteiro, você vai perceber que aquela sua meta de ter mais saúde, de ter uma alimentação que te satisfaça, né? Que você não sinta fome, mas que também te nutra de verdade, aí você vai ter que incluir o seu final de semana. Mas nesse primeiro momento, vamos pensar assim, se é muito difícil para você, então vamos deixar de segunda a sexta, 3 frutas por dia, por exemplo. E aí você já se organiza para isso. Eu já falei aqui em outro episódio sobre a organização da rotina. Então, se você tem que comer 3 frutas por dia e você vai comer de segunda a sexta, que é o nosso exemplo, você vai comer 15 frutas por semana. Então, você precisa se organizar para comprar essas frutas. Então, que dia eu vou ao sacolão ou ao supermercado? Eu consigo já comprar essas frutas e já deixo essas frutas higienizadas na geladeira, para eu não correr o risco de chegar no dia e falar, nossa, não está higienizada, então não vou levar, né? Ou então é uma fruta que precisa ser picada, por exemplo, uma melancia, manga, abacaxi, você precisa porcionar e você não porcionou, aí você vai usar isso de desculpa, amanhã eu levo. E aí esse amanhã nunca chega, até a fruta perder aí na sua geladeira. Então você também tem que se organizar em relação a isso. Então, estabeleceu essa meta, já pensa como você vai fazer isso. Porque não é só colocar no papel, né? As frutas, elas não serão comidas sozinhas. Você precisa comprar essas frutas, higienizá-las, porcionar se for o caso, colocar lá na geladeira. Se facilitar para você, já deixa nos potinhos prontos para você levar para a sua escola, faculdade, trabalho. Faça tudo o que você ache que vai te atrapalhar em algum momento, né? Se a sua rotina é corrida, já deixa tudo ali no ponto para você simplesmente pegar e partir, tá? Então, as metas, elas precisam ser específicas nesse sentido. Por isso que esse método SMART, ele é tão interessante, para que a gente não caia nesse exemplo que eu dei, de colocar uma meta tão geral e não estabelecer exatamente o que eu preciso fazer. Bom, então vamos pegar aqui
algumas metas que normalmente as pessoas colocam no papel, mas que têm dificuldade de dar andamento. A primeira meta é ter uma alimentação consistente e consciente. E aí, qual o problema normalmente relacionado a isso? Quero comer melhor, mas abandono logo. Então a pessoa chega no consultório e fala: eu tento comer melhor, mas não faz parte da minha rotina, eu não consigo aderir, e aí logo eu abandono. O que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa nesse sentido? A gente pode começar com micro hábitos. Você não precisa, da noite para o dia, mudar totalmente a sua alimentação. Então vamos pegar esse exemplo das frutas que eu dei. Você sabe que comer frutas é importante, então você já estabeleceu essa meta para você. Os vegetais, vamos imaginar que você detesta, ou então que você tem muita dificuldade de fazer esses vegetais ao longo do dia, né? Os legumes e as verduras. Você ainda não tem uma série de empecilhos, né? Eu não consigo cozinhar, sempre fica ruim, passa do ponto. Não gosto de tal vegetal, só gosto daquele. Enfim, todas as desculpas que a gente tem, né? As questões que a gente tem envolvidas com a alimentação. Então, não comece agora, né? Então, vamos começar com essa pequena mudança. Frutas. Depois que você estabelecer essa rotina e ela já fizer parte da sua vida, for super tranquilo para você, já conseguir chegar no supermercado e comprar as suas frutas da semana, organizá-las, enfim, quando isso já fizer parte da sua vida, aí a gente vai para o segundo hábito. Então tá, eu sei que eu tenho que comer verduras todos os dias. Então como que eu vou me organizar para isso? Eu consigo comer em casa, né? Eu faço marmita, levo para o trabalho, ou eu como na rua? Como é a minha rotina? E aí você se organiza para inserir esses vegetais ao longo do dia. Então eu vou começar com uma porção só no almoço. Com o tempo você melhora. Então agora eu já vou começar a introduzir os vegetais no jantar. Então vamos começar com pequenas mudanças. Se a gente começar com tudo de uma vez, talvez a gente não consiga aderir, porque são muitas mudanças e aí a gente não se adapta, não se encaixa na nossa rotina. Então pense nisso, tá? E aí o que a gente pode fazer também? Registrar as refeições. É um processo muito legal que vocês podem fazer tanto em aplicativos quanto criar um diário mesmo. Porque esse diário alimentar, ele nos ajuda a visualizar o que a gente está comendo. Nós, enquanto nutricionistas, temos essa ferramenta que a gente utiliza na nossa prática, mas vocês podem fazer isso também, que é basicamente registrar o que você comeu. Quando a gente tem que escrever isso no papel, a gente presta mais atenção no que a gente está comendo. Sabe aqueles beliscos que a gente faz ao longo do dia? Eu fui ali, tomei um cafezinho com açúcar, ou então comi um biscoitinho. Quando a gente coloca isso no papel, a gente consegue visualizar tudo que a gente ingeriu ao longo do dia. E aí talvez você perceba que você está comendo demais, ou que você está beliscando demais ao longo da tarde. De manhã, às vezes, você não tem fome, mas à tarde é o momento que toda hora você vai ali, pega um biscoito, chupa uma bala, pega um cafezinho. Então, escrever facilita a visualização, né? Facilita com que você visualize o que você está comendo. Outra meta diz respeito à atividade física, que é a mesma questão da alimentação. As pessoas começam, mas não terminam. É aquela história, vai lá, paga a academia, faz uma semana, aí depois já tem um tanto de desculpa, né? Aí vem o carnaval, aí eu perdi a rotina porque é feriado, eu não fui, aí depois meu trabalho ficou tão apertado, a minha rotina no trabalho tá super complicada, e aí a pessoa esquece que pagou a academia, não vai mais, não faz parte do hábito dela, se perdeu. Então, para a gente melhorar isso, o que a gente pode fazer? Estabelecer uma rotina realista. Então, será que ir para a academia cabe dentro do tempo que eu tenho disponível hoje em dia? Eu só tenho 15 a 20 minutos. Tá ótimo, vamos começar com 15 a 20 minutos. Lembra lá daquela história dos micro hábitos.
Então, melhor eu me dedicar à atividade física por 15 minutos do que não fazer nada. Ah, mas aí eu não tenho tempo de ir para a academia, o que eu posso fazer? Pensa aí junto com um professor de educação física, né? Conversa com uma pessoa, um profissional, para que ele possa te orientar. Mas uma caminhada, por exemplo, pode ser adequada para você. Numa praça, na sua rua. Se você tem escada em casa, você pode subir escada, ao invés de usar elevador, por exemplo. São pequenas mudanças que a gente faz que, naquele primeiro momento, não tem impacto, porque são mudanças a longo prazo, mas que com o tempo a gente vai observar a mudança. Então, faça essas pequenas mudanças. E outra coisa que é muito importante em relação à atividade física, escolha aquela atividade que te dê prazer, que você goste de fazer. Então, por exemplo, eu adoro fazer caminhada ao ar livre. Eu não gosto de fazer caminhada na esteira, mas eu gosto de fazer ao ar livre. Excelente! Vamos fazer caminhada ao ar livre. Ah, eu gosto de dançar, não gosto de, fazer aulas coletivas na academia, mas eu gosto de dançar em casa, porque eu me sinto mais livre, com menos pessoas ali me observando. Tudo bem, vamos dançar em casa. Então, vamos escolher aquilo que nos dê prazer, para que aquele momento não seja um momento sofrido, que seja divertido, prazeroso e que a gente possa, de fato, aderir, porque a adesão é o que faz diferença em qualquer mudança de hábito. O que você pode fazer também é comemorar depois de um processo que você estabeleceu. Então, por exemplo, eu vou estabelecer que após 20 dias seguidos fazendo atividade física, eu vou me dar ao luxo de fazer tal coisa, alguma coisa que você goste, né? De preferência que não envolva comida ultraprocessada, né? Mas algo que te dê prazer, que você se sinta bem, às vezes um passeio, alguma atividade que você gosta muito de fazer, e aí você se presenteia dessa forma. Então isso também é um fator muito motivador que você pode pensar como uma estratégia para seguir o seu novo hábito. Outra questão diz respeito à saúde mental. Primeiro você precisa identificar aquilo que te tira do eixo, que te deixa estressado, né, que te atrapalha aí no seu dia a dia. E aí, após identificar isso, você vai buscar uma alternativa para essa questão, porque não adianta a gente pensar em estratégias, sendo que aquilo que fica ali, te martelando o tempo todo, não foi excluído ou amenizado. Então, às vezes, se é alguma coisa relacionada ao seu trabalho, muitas vezes você não tem controle sobre isso, né? Mas a gente pode mudar a forma como a gente vê aquela situação. Então, trabalhar isso em terapia, por exemplo, é uma ótima opção. E aí, o que a gente pode fazer no dia a dia? Vou pensar que agora nesse ano eu vou meditar. Então, vou estabelecer um horário para fazer meditação todos os dias. Que sejam 5 minutos, por exemplo. Então, acordei, vou fazer 5 minutos de meditação, ou então, durante o dia, né, no momento que eu estou no meu trabalho, que é um momento que costuma ser mais estressante, eu vou fazer uma pausa para respirar ali durante 3 minutos, por exemplo, e aí eu retomo as minhas atividades. Pequenas coisas que às vezes vão fazer muita diferença na sua vida no final das contas. E a gente pensar também numa desconexão programada. Por exemplo, eu vou chegar em casa e não vou assistir televisão. Eu vou fazer outra atividade, vou ler um livro, vou conversar com meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai, meus filhos, vou brincar com os meus filhos, vou fazer qualquer atividade que não envolva telas, né? Não vou mexer no celular, para que eu tenha um sono melhor, porque o sono, ele tem muita relação com o nosso estilo de vida, né? E aí com as mudanças que a gente deseja em relação à alimentação, à atividade física, ao estresse. E aí isso já vai para a nossa próxima meta, que também as pessoas normalmente estabelecem no início do ano, que é dormir melhor, né? Então, por exemplo, eu quero ter um sono de qualidade,
Quero sentir que eu acordei revigorado ou revigorada. Então, para isso, a gente precisa pensar em adotar uma rotina que favoreça o nosso sono. Então, vou chegar, por exemplo, em casa, não vou ficar mexendo no celular, mexendo em telas, né, assistindo televisão, enfim. Vou pensar em outra atividade para que eu possa me desconectar das telas e já começar a criar aquele ambiente de um sono perfeito, de um sono que de fato me descanse. E aí, gente, as práticas de higiene do sono, elas são muito interessantes, especialmente para quem tem muita dificuldade de descansar, de dormir bem. Então pense, né? Procure aí, até na internet mesmo, vocês vão encontrar várias orientações em relação a como dormir melhor. Então, eu não estou falando de medicamentos, né? Se você precisar de algum medicamento, você obviamente precisa procurar um médico. Mas eu estou falando de mudanças no nosso estilo de vida, como essa questão das telas, você criar um ambiente no seu quarto que seja acolhedor. Pense aí nos óleos essenciais, pense aí talvez numa música relaxante, uma massagem que você pode fazer à noite, enfim, qualquer coisa que te relaxe, que te introduza nesse universo do sono perfeito, de um sono bem reparador e relaxante. E outra coisa que é muito importante em relação ao sono é estabelecer horários para dormir e para acordar. Eu já falei isso aqui em outros momentos, em relação ao nosso ciclo circadiano, e a gente sabe o quanto é importante a gente seguir uma rotina de vida, e isso envolve o sono. Então, dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário é algo que é muito importante para o nosso organismo. Se aos finais de semana você, por exemplo, sai muito dessa rotina, provavelmente você sente alguma mudança, né? Você se sente mais cansado, ou então tem um sono menos revigorante. Por isso que é importante a gente pensar nesses horários, né? De tentar dormir mais cedo, acordar sempre no mesmo horário, para que a gente tenha esse ciclo funcionando fisiologicamente, funcionando de uma forma melhor e nos dando esse descanso que a gente tanto merece. Bom, pessoal, é isso. Eu coloquei aqui 4 das principais metas que normalmente as pessoas traçam no início do ano. Então, em relação à alimentação saudável, exercício físico, saúde mental e sono. Normalmente são essas 4 que aparecem aí nas metas que vocês costumam traçar. Então, peguem essas dicas, que são dicas bem práticas, e tentem colocá-las na sua rotina para ver se vocês vão conseguir de fato atingir essas metas. Eu desejo do fundo do coração que vocês consigam, porque já está mais do que na hora da gente sair desse ciclo de correria, de estresse, da rotina louca, dessa rotina corrida que a gente vive. Então eu desejo muito que 2026 seja esse ano para vocês, que seja o ano em que vocês vão conseguir de fato tirar essas metas do papel e colocar na prática. Eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma sugestão ou dúvida, pode entrar em contato conosco pelo participe@bhfm.com.br ou entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é o @deborarodrigues.prof. E não se esqueça, UniBH, saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Um abraço e até o próximo episódio.